Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui na EPP TV e este é o programa Aconselhamento Bíblico, seu programa semanal aí trazendo temas importantes, relevantes a respeito da teologia prática, da vida prática. E hoje nós vamos falar sobre namoro, né? Na verdade solteirice ou solteiros, namoro e noivado, como que as escrituras falam a respeito disso e como que também que nós podemos nos atentar, né, dar passos, talvez aí para entender a solteirice, o namoro e o noivado. E você, como sempre, é meu convidado especial. Hoje eu estou aqui sozinho, né, no estúdio, não tenho um convidado. Então quem é o meu convidado é você que está aí do outro lado da tela, mandando suas perguntas, suas considerações, participando aqui comigo para que nós possamos enriquecer esse tema. Então eu trago tópicos aqui, mas é você desse lado aí que vai mandar suas perguntas, vai mandar suas considerações, vai mandar o seu boa tarde, né? O seu Deus abençoe, o pessoal manda, vai ser uma bênção. E me diz aí, você é solteiro, você é noivo, você é casado? Né? Que fase da sua vida você está aí? Em que momento da sua vida você está? Talvez para alguns não seja tão fácil falar sobre isso, né? Nós vamos tratar disso dentro da perspectiva do aconselhamento. Alguns pensam relacionado, por exemplo, o estado, né, civil ou o estado do relacionamento. Às vezes pode ser assim, mas se constrange em falar em ser solteiro, enfim. Mas como será que a Bíblia trata a respeito disso? Como que as Escrituras falam a respeito disso? Então, manda aí o seu boa tarde, manda a sua pergunta, manda as suas considerações enquanto nós vamos caminhando aqui no nosso tema. E também eu tenho referência literária. Eu vou te passar aqui algumas literaturas que são básicas, que são rápidas de serem lidas, para você ter mais informação com relação a isso, para que você também possa enriquecer no seu conhecimento bíblico. Porque esse é o nosso propósito aqui neste programa, é trazer conhecimento bíblico, é trazer temas com base nas Escrituras, o que a palavra de Deus fala, o que o Senhor está falando. E aqui o pessoal já começou a mandar aqui, ó, olha só, deixa eu ler aqui, o engenheiro Cleuton Avelar. Boa tarde, Cleiton. A Luciene Martins, boa tarde. Ó, aqui, o Cleiton colocou 27 anos, solteiro. Muito obrigado por ter compartilhado. Você também pode colocar aqui. A Elda Vasconcelos, boa tarde. Que bênção. Nós podemos falar desse tema numa perspectiva bíblica. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Te incomoda falar sobre relacionamentos? Te incomoda? Agora, você falar se você é solteiro, se você é noivo, se você está namorando ou não, isso traz um incômodo para você em certo aspecto? Eu tenho uma outra pergunta. Você vive, né, num relacionamento muitas vezes, ou até mesmo num contexto de igreja, de família, que o pessoal, você é a piada do momento. Então, solteiro, fulano. Você passa por isso? Você passa por algum tipo de constrangimento por ser solteiro? Você passa por algum constrangimento por ainda não ter conhecido alguém, ou não ter ainda, né, não estar no noivado? Como é que é a sua experiência, né? Você é pressionado, né, nos ambientes que você está, na igreja, enfim, a casar, a ter família? Como é que funciona isso para você? Então, fica aí a minha pergunta, para você poder refletir, para a gente poder refletir sobre como que nós nos relacionamos, né, com a cultura, com o ambiente que nós estamos, para falar sobre namoro, para falar sobre noivado, para falar também sobre o aspecto, né, de entrar num relacionamento, de o que nós devemos esperar com relação a isso, né? E nós temos aqui também a Luciene, dizendo, Luciene, 42 anos, solteira, muito obrigado, Luciene. Nós temos a Inês Ângela aqui, ó, boa tarde, ouvindo do trabalho, casada há 35 anos, olha que bênção também, né? Eu tenho uma outra pergunta para você. Você sente às vezes que existe um desprezo por você ser solteiro ou solteira? Você sente que às vezes existe uma comparação dizendo assim, olha, talvez ser casado ou, né, ou aquele que já está no processo de noivado, de namoro, como é que você se sente com relação? Você acha que existe isso? Você acha que não existe? Uma pergunta, você acha que... Estou fazendo várias aqui, né, para a gente começar o nosso bate-papo aqui. Você acha que em algum momento você sofre algum preconceito por ser solteiro ou solteira? Vamos usar essa palavra preconceito, né? Alguém olha e fala, por que está solteiro? Porque, né, ainda não conseguiu ninguém? Então, como que você lida com isso? Ou se você sente, vamos partir do princípio aqui, como é que você sente, se isso é real, se isso existe, ou como você se sente? Nós temos mais gente compartilhando aqui, olha só que legal. Wagner Santos, boa tarde, sou casado, mas tenho 2 filhos namorando, aprendendo para aconselhar. Bênção, olha só o nosso público aqui, né? Diferenciado, solteiro, casado, enfim, muito bom, e já com filhos, né?
Rafael Martins, boa tarde, 30 anos, solteiro. Boa tarde, Rafael. Deus abençoe sua vida. Nós temos aqui o Cícero. Boa tarde, pastor. O que me constrange são as cobranças de amigos e familiares. Tenho 25 anos. Olha só, o pessoal compartilhando aqui, dizendo que é uma, né, pelo menos o Cícero colocando que existe essa questão. Nós temos aqui Edir Vasconcelos, manter-se casada é abnegação diária, né, num outro contexto, falando sobre casamento. Mas eu acho que esse assunto, ele tem se tornado um assunto sempre presente na nossa cultura, né? No meio não só dos jovens, não só dos adolescentes, essa questão, né? Entrando ali para a juventude, para a maioridade, nesse sentido de adolescente, de namoro, de noivado, enfim. Interessante que isso é um tema muitas vezes pesado de se falar, principalmente a pessoa que né, tem um aspecto às vezes, de uma cobrança. Olha só, nós temos aqui Luciane Martins, acho que deveriam trabalhar mais com solteiros, olha só. Nós temos a Vânia Vieira, não tenho nenhum problema em ser solteira, glória a Deus por minha solteirice. Olha só, Vânia, muito obrigado por ter compartilhado. Uma grande bênção, né, dentro daquilo que nós vamos falar a respeito. Bom, Marlene diz também, boa tarde, eu vivo há 30 anos sozinha e às vezes realmente muito chato as conversas sobre estar sozinha. Catarina aqui, boa tarde. Bom, vamos entrar aqui no nosso tema, né? Vocês estão compartilhando um pouco a experiência de vocês, isso ajuda, facilita muito a nossa conversa aqui, o nosso bate-papo, lembrando que você é o meu convidado aí desse lado, né? Continue mandando, eu vou lendo aí conforme o tempo vai passando aqui. Mas por que um programa sobre solteiro, sobre noivado e sobre namoro, ou namoro e noivado, né? Porque a gente insiste em falar com relação a isso, né? Particularmente como pastor, como conselheiro, eu entendo que exista ainda muitas coisas que não só estão relacionadas a ter alguém ou não ter alguém, mas tem a ver com questões como identidade, como satisfação em Cristo, como amor pela obra, como uma má compreensão da vida de casado com a vida de solteiro, né? Às vezes trazendo princípios bíblicos que a própria Escritura não traz com relação a casamento, com relação a noivado, com relação a solteirice, ou ao estar solteiro, né? Então, assim, é importante nós falarmos desse tema porque é como foi colocado por um pai aqui. Ou nós somos pais e vamos ter que lidar com isso, com os nossos filhos, e a maioria, talvez, de nós, eu vou me colocar nisso, né? Apesar de ter tido pais, né, com uma grande bênção, por eles não conhecerem também o evangelho com relação a isso, eu não tive uma instrução tão clara de como deveria ser o processo. Deus, né, na sua infinita graça e misericórdia, usou outras pessoas, enfim, e talvez nós passamos por esse processo, né, talvez você, até mais velho do que eu, tenho 34 anos, mas você mais velho vai lidar com filhos com relação a isso, os meus são pequenos, então é importante ter claridade com relação a isso. Também é importante para aqueles que são solteiros, que ainda lidam, né, com a questão de buscar um relacionamento, como que eu faço isso, qual que é a verdadeira motivação. Existe uma cobrança realmente por parte das pessoas, né? Você ainda está solteiro, não vai casar e tal. E existe também por parte do solteiro uma má compreensão sobre a sua solteirice, né? Vendo isso como mais um estado de castigo do que de grande bênção pelo Senhor. Então falar desse tema ainda assim é relevante, por mais que já tenha livros, por mais que já tenha outros programas, lembrar dos princípios bíblicos para a aplicabilidade da nossa vida, tanto de hoje como pai, direcionar os meus filhos, mas também direcionar o jovem, direcionar, né, até o adulto, né, aqueles que já vão se casar um pouco mais tarde, usando a palavra tarde aqui no sentido da idade, e não no sentido de, deveria ter casado mais cedo, claro, fazendo essa observação, e também podendo ajudar outras pessoas que caminham muitas vezes com um coração apertado com relação a um relacionamento que devem ter e como que também devem tomar esse passo aqui. Mas nós vamos começar falando da solteirice. Me responde aí, a solteirice é uma bênção ou não? O que você acha da solteirice, né? Interessante que na nossa cultura existe uma supervalorização da solteirice em alguns aspectos, né, num aspecto muito mais mundano nesse sentido, de dizer, estar solteiro é ter a possibilidade de se relacionar com muitas pessoas. Isso é uma visão mundana da solteirice, né? Claro, nós estamos falando aqui fora do contexto bíblico, existe essa supervalorização no sentido de estar solteiro é muito melhor porque você não tem compromisso com ninguém. Isso é completamente antibíblico e equivocado pensar a respeito da solteirice como uma liberdade, como uma possibilidade de experimentar vários relacionamentos. A Bíblia não nos ensina a respeito disso. A solteirice, na sua essência, é para ser vivida para o Senhor, assim como a vida de casado. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Agora, também existe uma supervalorização
ao não estar solteiro, ou estar casado, estar namorando, quase que com uma comparação de espiritualidade cristã, né? Então aquele que namora, agora sim, hein? Agora aquela ideia, às vezes frases que nós falamos que estão fora do contexto bíblico, né, de falar sobre solteirice com relação a isso. Então, eu entendo que tanto uma ênfase ruim, no sentido, né, ou mundana nessa questão de dar tanta ênfase à solteirice por causa de uma vida que pode, né, experimentar relacionamentos completamente antibíblico, né, vamos deixar isso bem claro. Existe a centralidade do eu, do que é um relacionamento ou não. Agora, por outro lado, mesmo no meio cristão, essa supervalorização do casamento e do relacionamento, né, conjugal também traz um aspecto idólatra. Então a gente tem que entender aqui, passear, né, por esses dois mundos, por esse caminho, entendendo qual é o equilíbrio bíblico, que a palavra do Senhor diz com relação a isso, né? Então isso é muito importante, nós entendemos a partir daquilo que o Senhor está dizendo para nós na sua palavra, ok? Bom, uma coisa importante, nós temos em Gênesis 2,18, vamos começar a falar um pouquinho sobre solteirice aqui. Gênesis 2,18 diz assim que não é bom que o homem esteja só. Deus realmente fez o homem para se relacionar e para formar uma família. Isso é claro, nós não podemos fugir do princípio bíblico. Entender, então, compreender o casamento ou compreender o relacionamento como muito mais cultural do que uma instituição divina, isso é um erro que nós cometemos. Então nós não precisamos desvalorizar a família para supervalorizar a solteirice ou valorizar a solteirice em detrimento do casamento. A Bíblia não faz isso. Nós não precisamos fazer isso também. Então, o primeiro passo que nós devemos entender é: Deus nos deu a graça, né, de nos relacionarmos com pessoas. Né? Eu fui solteiro, sou casado hoje há 11 anos, tenho filhos. Então, é importante entender que não é bom que o homem... Então, a expressão não é bom que o homem esteja só envolve companheirismo, envolve procriação, envolve labor, envolve várias outras coisas. Então, o fato de que não é bom que o homem esteja só, não é para invalidar a vida de solteiro, como que se, enquanto eu não encontrar ninguém, eu não sou ninguém, eu não sou uma pessoa, né? E às vezes é isso que acontece, né? Na denominação, a gente vai falar um pouquinho mais. Não quer dizer que enquanto eu não encontre alguém, eu sou menos espiritual porque eu não tenho uma família. Isso também não quer dizer isso, é importante você entender. Então, não é bom que o homem esteja só, é a definição divina para o relacionamento, para a constituição familiar, e porque Deus nos criou com esse projeto de formar famílias, de ter filhos, né, da procriação, do labor, de expressar a sua glória por meio disso também. Agora, veja bem, esta afirmação não torna a vida de solteiro como algo secundário e sem espiritualidade ou menos importante. Isso não torna, na verdade, o fato de esperar ou de me programar para um casamento, para uma vida, ou dar aquele tempo, como alguém que, não, você está, né, fugindo do princípio, você tem que casar logo. A gente tem que entender isso. Então, não é uma supervalorização com relação ao detrimento. É claro que, se nós fôssemos ver de forma estatística, talvez haja muito mais pessoas casadas do que solteiras nos ambientes que nós frequentamos, como igreja e tudo mais. Só que isso não é, na verdade, não deve ser um constrangimento para aquele que é solteiro. Até porque a solteirice, quando a gente vai para Coríntios, é visto por Paulo como uma grande bênção, inclusive de grande oportunidade de servir a Deus mais do que os casados. Olha só que interessante, né? Olha como a nossa cultura e o nosso pensamento mudou as coisas. A gente fala assim, a pessoa é casada, ela tem mais habilidade, ela tem mais maturidade para servir. Claro, pessoas podem ter maturidades e experiências da vida, né? Mas Paulo fala assim, aquele que é solteiro tem maior desprendimento, porque ele não vai ter que se preocupar com as coisas daqui, e quando ele fala das coisas daqui, é efetivamente falar a respeito do cuidado da minha esposa, do cuidado dos meus filhos. Então você que é solteiro, né, eu sei que você tem o seu trabalho, você tem que estudar, enfim, mas numa questão não de responsabilidade, todos somos responsáveis, temos que, né, desenvolver a nossa responsabilidade, mas eu não posso fazer planos hoje sem olhar para minha esposa, para os meus filhos, quer dizer, eles dependem de mim, né? Eu também dependo deles, nós somos um núcleo ali familiar agora. Então, Paulo está dizendo exatamente isso. Então, veja bem, quando o texto de Gênesis diz, não é bom que o homem esteja só, o texto, Deus não está olhando e falando assim, tá vendo? Ó, até você casar, você não é ninguém. Ou então você não tem identidade. Ou então, tá vendo? Você sempre vai ser uma pessoa incompleta. Porque essa é a ideia, olha, enquanto você não encontrar ninguém, você vai ser incompleto. Quando até você encontra, você não vai saber o que é a vida de casado. Realmente não deve saber, porque é solteiro, né? Já fica aí uma dica, né? Mas outra coisa importante, a vida
que nós temos em Cristo, ela é completa. Nós temos a demonstração em João 10:10, em Colossenses 2:10, dizendo que a nossa real necessidade e a necessidade de um homem é um relacionamento, como o próprio Deus diz, não é bom que o homem esteja só, mas, biblicamente, a nossa maior necessidade de relacionamento é com Cristo Jesus, né? Então, Colossenses e outros textos nos lembram que Ele é suficiente para a nossa vida, que Ele é suficiente. Perceba bem que quando eu crio essa ideia de ser casado é muito melhor do que ser solteiro, eu posso criar uma necessidade idólatra no coração de alguém para dizer assim, eu só experimentei a alegria quando eu casei, porque daí eu compartilhei a minha vida com alguém. Percebe que quando nós falamos isso, nós estamos pregando para o jovem, pregando para o solteiro, pregando para aquele que ainda não casou o seguinte, olha, você é uma pessoa incompleta. Mas aí então eu invalido a suficiência de Cristo na vida daquela pessoa. É importante que ela esteja com alguém, talvez ela entenda, obviamente, né? No sentido de que ela precisa casar e Deus vai, né, lidando com isso, dando para ela ferramentas, instruindo o seu coração, mas eu não posso dizer que alguém é incompleto porque não é casado, até porque o que nos completa verdadeiramente é o Senhor Jesus Cristo. Aquela pessoa não vai ter experiência de casado, não vai compartilhar a vida com ninguém, né, com alguém nesse sentido, mas ainda que ela permaneça solteira, nós vamos falar um pouco sobre isso depois, ela vai ter alguém com quem ela compartilha a vida, ela vai ter Cristo e ela vai ter também a igreja, aonde é a nossa família. Gálatas fala isso, nós somos a família da fé, onde nós compartilhamos a nossa vida também. Então entenda que idolatrar o casamento traz também uma idolatria para o coração do jovem, para ensinar, ou para o solteiro, dizendo assim, olha, eu só sou alguém, eu só não vou ter mais solidão na minha vida se eu tiver alguém. Mas eu posso lidar com a solidão, eu posso lidar com todos esses aspectos sendo solteiro, porque a minha suficiência é Cristo Jesus. Ele é suficiente para mim. Ele é o que eu preciso para viver. Então, a expressão não é bom que o homem esteja só, não é para invalidar a vida de solteirice. Ao contrário, tá? É para enfatizar a constituição familiar, mas também a Bíblia nos lembra com relação ao fato de que Deus tem um projeto, né, que é o casamento, a procriação, mas talvez vai haver alguns que não vão se casar por toda a vida e vai ter aquele tempo exatamente do preparo até chegar lá. E eu não posso ver a solteirice como uma maldição, eu tenho que ver a solteirice como uma grande bênção, né? Nós temos aqui, falando um pouco sobre essa questão de completude, uma pergunta importante, né? Qual é a razão da minha vida? A razão da minha vida, né, não é a minha esposa, eu a amo muito, mas a razão da minha vida é o Senhor. Porque se eu coloco a razão da minha vida ter alguém para que eu me sinta completo, então eu vou me tornar alguém idólatra, buscando por meio de relacionamentos. Aí você vê às vezes o solteiro, né, lidando com esse tipo de idolatria e assumindo vários relacionamentos, não todos ao mesmo tempo, mas terminando, começando, aí ora é a vontade de Deus, depois Deus muda, né? Na concepção dele, não, acho que não é mais a vontade de Deus. Então isso vai tornando inconsistente as decisões, porque a centralidade do relacionamento está em si e não no Senhor. Até porque quando nós casamos, não para nós casamos para o Senhor. Nós desfrutamos da bênção de viver casados, mas o meu casamento não é para mim, o meu casamento é para Cristo. É isso que Paulo fala em Efésios capítulo 5. Então, vamos seguir aqui. Outra coisa importante, nós temos... A Bíblia fala de tipos de solteiro, né? Então nós temos quem? Em Mateus 19:10 a 12, 1 Coríntios 7:7, Jesus fala, e Paulo também fala sobre aquele que é solteiro por vocação, né? Ou seja, aquele que não tem a necessidade de casar, do companheirismo, é suprido de alguma outra forma. Ele tem os seus desejos controlados, ele recebe esse dom de Deus de ser celibato, de viver assim a sua vida. Ele dedica-se à obra de Deus de uma forma mais intensa, mesmo sem casamento, ele é uma pessoa completa, né? E é visto como honra e bom grado pelo apóstolo Paulo. É claro que nem todos são chamados para isso, né? Nem todos vão viver uma vida na solteirice, mas entenda que a Bíblia compreende o fato de que alguém não vá casar, para que ele se dedique ao Senhor, para que ele talvez até cuide dos seus pais, veja exemplos assim, eles são grande bênção, são, né, frutos ali de serviço, são pessoas maduras que servem a Deus por uma decisão de viver assim. Então, entenda muito bem, você que encontra um solteiro, talvez dizendo assim, acho que eu não, né? Entenda que às vezes é a opção que ele teve, né? Não julgue por isso.
né? Se você quer ajudá-lo, escute e entenda por que ele está naquela situação e talvez diz, não, eu quero viver assim, eu quero... Não, mas você tem que casar. Tudo bem, mas às vezes ele não quer, ele não foi chamado para isso. O Senhor deu a habilidade, a capacidade dele viver assim. E nós temos que entender que isso é uma ação do Senhor. São pessoas bem resolvidas, não têm interesse em relacionamentos, né? Acabam descobrindo com o tempo essa vocação. Então, às vezes, no início até pensa em casamento, mas elas falam, não, mas eu não quero, eu quero viver assim, eu quero viver nesse estado. Então, é importante nós entendermos que existe, né, nesse aspecto, obviamente, a capacidade de alguém viver a vida toda de uma forma solteira. E eu conheço pessoas assim que são uma bênção de Deus, que servem a igreja, que apoiam as famílias, que estão nos ministérios. Então, veja bem, elas não são menos espirituais, ao contrário. Elas foram chamadas pelo Senhor para ser tão espirituais e servir a Deus naquilo que o Senhor deu a elas. Então entenda, talvez você seja essa pessoa, e talvez você se sinta mal por ser assim, mas o Senhor também tem um chamado para você para viver nessa vida e para glorificar o nome dEle. Então devemos pensar biblicamente a respeito disso. A outra coisa também, nós chamamos de solteiros comuns. Entenda bem essa frase que Paulo fala, 1 Coríntios 7:7, né? Não são solteiros por vocação, mas por escolha, porque ainda não encontraram alguém, né? Então, nós temos aqui a própria viuvez também, né? A gente não vai entrar completamente nesse tema, e por outros aspectos. Então, a Bíblia também fala algo a respeito desse grupo de pessoas. Então, o que a Bíblia diz? Que ser solteiro, né, esse momento da vida não é ruim, mas é o momento de buscar certos alvos e fazer a vontade de Deus de modo específico. Então, há uma dádiva, segundo o apóstolo Paulo, em Coríntios capítulo 7, em ser solteiro. Segundo o próprio texto bíblico, né, Paulo diz que ser solteiro, né, nesse sentido, falando dele, aí não sei se a gente vai entrar na discussão de viuvez ou não, se era, se não era, mas ele se identifica como não tendo um cônjuge, ele traz alguns benefícios. Por exemplo, livra-se das preocupações presentes, nós falamos um pouco sobre isso, né? Quer dizer, tem preocupações específicas e aí então nós temos que lidar com isso, porque agora eu preciso cuidar da minha família, você, esposa, precisa cuidar da sua família também, cuidar do seu marido, dos seus filhos, o marido cuidar dos filhos, da esposa. Então nós temos outras preocupações. Então Paulo fala, olha, você pode se aliviar disso, né, não se casando. Então Paulo é realista nisso. E há responsabilidade. Casamento não é só juntar duas vidas ali, mas casamento no contexto bíblico é uma aliança entre cuidar um do outro, viver para Cristo, viver para Deus, glorificar a Deus, discipular os filhos. Então exige responsabilidade, obviamente. Outra coisa que Paulo fala do benefício é que nós temos que os solteiros têm mais tempo para buscar o Senhor com maior intensidade. Capítulo 7 de 1 Coríntios, versículo 33 e 34, Paulo fala sobre essa disposição do tempo. Então olha só, a bênção de ter um tempo para buscar a Deus, para louvar ao Senhor com maior intensidade. E Paulo também fala que ele pode desfrutar desse tempo para se consagrar muito mais ao Senhor, baseado no versículo 35. Então olha só que bênção, né? A Bíblia compreende benefícios de ser solteiro. Então isso vai contra a cultura, muitas vezes até dentro da igreja que nós temos, de dizer solteirice é ruim. Solteirice não é ser feliz. Depois que eu casei, eu realmente encontrei ou eu experimentei a alegria de compartilhar a vida de alguém. O que eu digo para você é, se você era solteiro, casou e disse essa frase, ela está errada, tá? Ponto. Mas eu até entendo que talvez você quis dizer. Você quis dizer o seguinte, ou então você pode dizer assim, a vida de casado é muito melhor do que a vida de solteiro. Está errado também. Então, deixa eu só ajustar aqui o pensamento. Eu entendo, né, que talvez você que disse isso, talvez até eu, né, avaliando aqui, a gente talvez queira dizer assim, não, agora eu encontrei alguém, eu quero compartilhar minha vida pela necessidade que temos de compartilhar a vida com alguém. Mas dizer que a vida de casado é melhor do que a vida de solteiro no sentido de serviço, de vivência, de aprendizado, de comunhão, isso não é uma verdade, porque as Escrituras também exaltam a vida de solteiro, inclusive como tendo mais tempo para buscar ao Senhor. Se eu digo que depois de casado eu realmente sou feliz, então significa que eu não tinha contentamento no Senhor. Porque eu não caso para ser feliz, eu caso para viver e glorificar a Deus no meu casamento. Com consequência de fazer, né, não também como idolatria, mas ser um meio de serviço à minha esposa para que ela seja feliz nesse sentido, mas que principalmente a ajude a crescer em Cristo. Então a nossa alegria advém do nosso relacionamento com o Senhor e não, obviamente, do nosso relacionamento com outras pessoas. Apesar de ser satisfatório, de ser uma bênção, de ser, né, um grande aprendizado e desafio, mas a essência do contentamento, a base do contentamento
está no meu Senhor, está no nosso Senhor. Então isso é importante entender também, ok? Outra coisa, tá? O estado de solteiro é um momento para se preparar para o casamento, tá? A nossa cultura, ela não tem muito esse foco, né? A cultura tem muito mais o foco de preparar-se academicamente. Então, olha só, não tô dizendo que em tudo isso é errado, tá? Mas às vezes a nossa cultura é para dizer assim, se prepare para ser né, ter uma boa profissão, comprar uma boa casa, fazer isso, aquilo e tal. E aí você vai casar preparado, né? Nós invertemos os valores, concorda comigo? Nós dizemos que bom casamento ou bom momento para casar é quando nós temos tudo organizado. O que é esse tudo? Casa, né? O apartamento, carro, profissão, né? Estabilidade financeira. Não estou dizendo que isso não seja importante, né? Porque isso faz parte da vida das pessoas e às vezes alguns problemas nisso traz também problemas no casamento. Mas sabe que nós invertemos isso? Porque nós tentamos preparar pessoas muito mais, né, financeiramente, de forma estável, do que para cumprir os seus papéis. Então, quantas pessoas estão estabilizadas hoje financeiramente, mas vivem um casamento pobre? Porque não sabe o seu papel dentro do lar, porque o marido não desempenha o seu papel, porque a esposa não desempenha. Então, esse momento da solteirice também é um momento no aspecto de se preparar para isso. E como que eu me preparo para isso? Não só por conceitos financeiros, físicos, materiais, mas numa questão de dedicação a Deus. Então, como o solteiro pode se preparar? Aquela ideia de, não, quando eu casar eu vou fazer devocional. Não, tem que ser feito antes, é o seu relacionamento com o Senhor. Isso só é estendido à vida dois, a unidade do casamento, mas é um momento onde nós podemos dedicar ao Senhor. Quer dizer, se o meu coração estiver nas coisas do Senhor ou no Senhor, né, as coisas que acontecerão serão consequências de uma vida voltada para Deus. E aí, solteiro, e aí, meu amigo, minha amiga, né, muitas pessoas estão desesperadas por relacionamento porque seus corações não estão no Senhor. Elas buscam mais relacionamento do que o próprio Deus. Então, se eu estou satisfeito nele, eu vou dar passos maduros, coerentes com relação à vida que ele me propôs, né, nesse momento de solteirice, para que eu louve, para que eu encontre alguém também com relação a isso. Então, é muito importante nós entendermos esse momento da solteirice para um preparo maior para buscar a Deus, para crescer na graça do Senhor. Um outro aspecto é buscar conselhos bíblicos para entender o seu papel como marido, como esposa, dentro da vontade de Deus. É interessante isso, né? Nós queremos preparar jovens, solteiros, para o casamento quando eles casam, mas aí eles não sabem por que eles estão casando. Entende? Eles não sabem por quê, o que eles vão fazer nesse casamento. Então a gente fala assim, chegando lá a gente vai falar sobre isso. Não. A gente tem que falar antes, ensinar antes, mostrar o que é o papel bíblico para dar base para que esses jovens, para que esses adolescentes, quando forem encontrar alguém, eles já tenham princípios bíblicos estabelecidos para escolher uma pessoa conforme a vontade do Senhor. Isso é muito importante. Outra coisa, você está pronto para amar a sua esposa como Cristo amou a igreja? Então, você quer um relacionamento, né? Você quer se casar. E são perguntas que nós devemos fazer partindo do princípio bíblico. O que o princípio bíblico diz? Maridos, amem sua esposa como Cristo amou a igreja. Mulheres, sejam submissas ao seu marido como a igreja o é a Cristo. Nós estamos prontos para isso? Essa é a pergunta quando você vai assumir um relacionamento. Porque você não vai só namorar para conhecer. Isso não é um princípio bíblico. Você vai namorar, obviamente, existe conhecimento, mas que tipo de conhecimento você precisa mais? Então, a gente vai falar um pouquinho disso depois, mas é importante nós entendermos o aspecto de que nós devemos pensar, então é o momento de munir-nos de informação, crescer biblicamente, para que nós possamos entender com relação a isso. Outra coisa, tenha a visão correta do que é o amor. João 3,16 fala que o amor é o sacrifício, exige sacrifício. O amor de Deus para conosco é algo racional, o amor está acima de sentimentos próprios. Então, você está maduro emocionalmente para assumir um relacionamento, para entender que você vai ter que abrir mão, que você vai ter que lidar com algumas coisas e viver biblicamente. Então, isso é importante, tá? Se quiser ter um bom casamento, saiba que isso custará certas liberdades. Isso não é prisão, isso é entendimento bíblico. Eu não tenho certas liberdades hoje, não é porque eu estou preso, é porque eu estou em uma aliança com a minha esposa. E isso é gratificante, isso também é amoroso, né? Isso faz parte daquilo que o Senhor tem dito a nós, tá? Então é importante nós pensarmos na solteirice a partir disso, a partir desses aspectos. Bom,
Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais, né, sobre também finalizando solteirice, entrando aí no namoro e noivado, mas eu quero ler aqui os comentários. Manda aí os comentários, manda aí a sua boa tarde, a sua pergunta. Tem muitos aqui, deixa eu voltar um pouco para poder atender todo mundo aqui. Se eu não ler o seu agora, me perdoe, porque tem muita coisa aqui. Bom, o Cícero eu já li, a Elda também diz, Alagoinhas, manter-se casado é abnegação diária. Acho que deveria trabalhar mais com solteiros, eu li isso. A Vânia também já tinha lido. A Catarina diz, boa tarde. Alexandre, o casamento feliz é a união de duas pessoas especialistas em perdoar. Não sei se nós somos especialistas, Sérgio, né? C.S. Lewis diz assim, o perdão né, o perdão é poético, até o dia que a gente tem que perdoar, né? Então acho que nós, na verdade, não somos especialistas, mas somos dependentes do Espírito Santo. Mas eu entendi o que você quis dizer. Sem a necessidade ou sem o vínculo do perdão, nós não conseguimos manter um relacionamento. Mas eu entendi o que você disse, só fazendo essa observação. Silvia, boa tarde, pastor. Estou com problemas para responder a esta pergunta. Sou casada, mas estamos separados devido a brigas por conta da religião. Ele não quer reconciliação para se dedicar ao Senhor. Que Deus possa trazer, né, uma resposta à vida de vocês dois. Eu oro para que o Senhor possa guiar o seu coração no entendimento da palavra, para que haja aí também uma decisão e que o Senhor leve o coração dele para próximo de si mesmo. Fabiana Nunes, boa tarde. Os solteiros sofrem pressão de todos os lados. Às vezes é verdade, Fabiana. No contexto das igrejas, então. Silvia, solteirice é uma bênção. Alexandre, aqui de novo, olha, estar solteiro é um privilégio, não tem que lidar com o problema. Guilhermine aqui, boa tarde, pastor, tem uma pergunta. Esses dias estava lendo 1 Coríntios 7, onde Paulo diz que é melhor estar solteiro, mas aí também, por outro lado, tem esse contexto de Gênesis que diz... Eu acho que eu respondi aqui, não foi? Depois você me manda aí se eu respondi ou não, tá? Mas eu acho que eu respondi. O homem esteja só, fique em dúvida. Alexandre, esse pastor é fera. Vocês são uma bênção, né? Fera também no sentido de vocês compartilharem conosco. Essa discussão, essa conversa, esse bate-papo é muito bom. Eu gosto de ouvir histórias, tá? A Guilhermina colocou, eita, já respondeu. Pronto, então está respondido. Verdade, a Fabiane, estar solteiro não quer dizer viver só, mas podemos estar envolvidos na obra. É isso aí. Geilson, depende, pastor, porque... compromisso em suas responsabilidades em cada, porque não tem mamãe nem papai para cuidar. Aprendiz de Cristo, olá, graça e paz, pessoal compartilhando aqui. Geilson, quando chega do serviço, rouba para cuidar. Exatamente, o homem que mora só, nós colocamos aqui, mas isso não é a razão, né? Quer dizer, não é só porque estar só e cumprir funções, é muito mais do que isso o casamento. Então, é importante pensar a respeito disso também. O aprendiz de Cristo mandou aqui, ó, meus amigos pegam no meu pé porque estou solteiro, estou bem nessa, ou caso ou vivo solteiro, o importante é estar em Cristo, então me identifico nesse grupo, solteiro comum. Ótimo, muito bom. Inês, eu sou presbiteriana e meu marido é católico, até que o Senhor tem abençoado, tem divergências, mas estamos juntos, entre namoro e casamento já são quase 38 anos. E aí então nós temos a pergunta da Ilácia, que verdade, pastor, fala mesmo. Geilson, ok, mandou mais mensagem aqui, depois eu vou lendo mais. Deixa eu só comentar aqui uma coisa que a Inês Ângela colocou. Inês, eu entendo a sua situação, eu acho que é importante tocar nesse assunto, né? Eu entendo a sua situação, entendo a decisão de tomar, mas o princípio bíblico, claro, é que nós nos casemos com aquelas pessoas que tenham a mesma fé. Isso, a gente usa a expressão jugo desigual. O jugo desigual em Coríntios não é só para isso, tá? É para outras coisas também, mas sempre foi muito claro a palavra de Deus que nós devemos namorar com alguém da mesma fé. Por exemplo, Josué 23, 12, 13 fala assim: porque se dele vos desviardes e vos apegardes ao restante dessas nações, ainda em vosso meio, e com elas vos aparentardes, e com elas vos misturardes, e elas convosco, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais essas nações de vossa presença, mas vos serão por laço e rede, e açoite as vossas ilhargas, e espinho aos vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Em Josué e também em Neemias 13 fala sobre o aspecto do jugo desigual.
em 2 Coríntios capítulo 6, verso 14 ao 16, fala sobre o jugo desigual, apesar que o contexto, como eu disse, não fala só a respeito disso, mas nós podemos encaixar dentro desse propósito. Então, eu entendo o seu testemunho aqui, a sua colocação de vivência, mas nós temos que olhar sempre para o padrão bíblico, e o padrão bíblico é que nós devemos casar com pessoas da mesma fé, porque isso faz parte daquilo que o Senhor tem nos mandado. Então, eu entendo, tá, particularmente, às vezes um testemunho que as pessoas dizem assim, mas eu casei com alguém que não era crente e Deus converteu ele, nós estamos na igreja, tem uma família cristã. Glória a Deus, mas saiba que você foi desobediente e poderia ter dado completamente errado. Então Deus é tão gracioso e tão misericordioso que mesmo na nossa desobediência, Ele pode agir misericordiosamente, mas este não é o padrão. O padrão bíblico é que nós nos casemos com pessoa da mesma fé. Então isso é importante também entender daquilo que o Senhor tem para a nossa vida, ok? Vamos lá. Laila diz, terrível jugo desigual, excelente tarde, eu creio que Jesus Cristo já agiu e está tratando com cada um de nós, amém? Ótimo. Bom, quando a gente vai pensar um pouquinho em namoro, a Bíblia não fala sobre namoro, a Bíblia não tem termos de namoro, né? Então é importante entender o seguinte, como que é o namoro bíblico? Você não vai encontrar um tema lá dentro das Escrituras dizendo, namoro bíblico é isso daqui, namoro bíblico é isso. Não existe. O que a Bíblia tem são princípios que nós podemos ter de casamento, ok? De casamento, entende? Para que nós possamos, então, entender como e qual característica eu devo buscar numa pessoa, a gente vai falar um pouquinho disso depois, e a Bíblia também dá passos a Bíblia fala muito sobre noivado, então isso é importante, né? Então, namoro é uma invenção cultural, né? Principalmente daqui, do Ocidente. Então, quando você vai para o Oriente, em alguns países, inclusive hoje, principalmente na época bíblica, não existia esse aspecto. Então, é muito importante entendermos que namoro em si é um termo que nós cunhamos, que nós colocamos aqui. Agora, por ser cunhado, às vezes, fora de um contexto bíblico, as pessoas trazem princípios para eles, princípios desnecessários, e às vezes alguns legalistas, outros completamente liberal, isso é importante, sem olhar para a Escritura, sem olhar o que a palavra de Deus está dizendo. Então, o que eu quero dizer para você? Então, saímos da fase de solteiro, você vai namorar, você está procurando alguém para namorar, certo? Está procurando alguém? Responde aí. E não é errado procurar ninguém. Aliás, não é errado procurar alguém, tá? Você não pode procurar, Deus vai mandar. A única pessoa que Deus pegou e disse assim, essa daqui, case com ela, foi Eva. Que Deus instituiu ali, né? Depois Deus nos deu princípios para que nós escolhamos pessoas que Ele coloquemos no nosso coração, então, e tomemos uma decisão com relação a isso. Então, vamos trabalhar certo, corretamente, ok? Então, veja bem, um princípio aqui. Começando por aquilo que eu já havia dito. Namore alguém que esteja da mesma fé, da sua fé, da fé cristã. Então, você não vai procurar alguém que seja diferente da sua fé. Isso não é preconceito, isso é obediência bíblica, tá bom? Então, o mundo fala, mas isso é um preconceito. Não, isso não é preconceito, isso é bíblico. Deus está dizendo que você deve casar e conhecer alguém e viver com alguém que participe, que compartilhe da sua fé. Por quê? Porque você vai fazer uma aliança com essa pessoa. Casamento é uma aliança. Em que tipo, né? De entender no sentido de que eu vou fazer uma aliança, mas essa pessoa acredita no mesmo Deus que o meu? Ela vai educar os filhos da mesma forma, vai ter propósito de vida, ela vai cumprir o princípio bíblico do casamento, que é mostrar, expressar o relacionamento de Cristo com a sua igreja, vai estar no alvo de vida dessa pessoa. Se for um marido, um rapaz, ele vai buscar amar a esposa como Cristo amou a igreja. Se for uma esposa, ela vai buscar a ser submissa e auxiliadora como Cristo, como a igreja o é a Cristo. Então, primeiro passo, procure alguém que seja da mesma fé. Então isso é importante. Eu vou só relembrar que, mas então eu conheci alguém e tal. Veja bem, se não é da mesma fé, não adianta nem orar, não é nem para orar. Mas se Deus convertesse, então faz o seguinte, ora para Deus convertê-lo sem o processo do namoro. Aí é exercício de fé. Deus, eu gosto daquela pessoa, converta aquele coração. Jonas diz que a salvação pertence ao Senhor. E deixa o Senhor trabalhar. Se for ele, vai, né? Se você quer, então ore por isso. Mas não use relacionamentos como meios de desculpa para levar pessoas à igreja, tá? Isso não é um método evangelístico divino, ok? Sigamos aqui, vamos lá.
Namore com alguém que não queira só te conhecer. Vamos namorar, vamos conhecer. Se der certo, a gente fica. Isso é um pensamento mundano e egoísta, né? Que daí eu conheço aqui, conheço ali, conheço lá, conheço acolá e tal, e de repente, né, conheço 20 e não casa com ninguém. Então não namore com alguém que queira só conhecer você. Como falamos, a Bíblia não fala sobre namoro, mas a Bíblia fala sobre noivado, tá? E cristãos não namoram para se conhecer. Cristãos devem namorar porque já se conhecem o suficiente para caminhar um tempo rumo ao matrimônio. Eu sei que na nossa cultura isso não é muito claro para a gente, mas às vezes a gente fala assim, não, vamos namorar para conhecer. Por que não se conhece antes? Em que sentido, né? Compartilhar a vida, entender, conversar, para depois assumir um relacionamento. Então, o que é importante nesse aspecto, né, é mostrar que o namoro só para conhecimento torna ele sem propósito. Então, vamos namorar aqui, se der certo. E agora também esse conhecer, ele é muito às vezes perigoso. Por quê? Porque às vezes eu tenho uma expectativa de relacionamento, eu tenho expectativa de uma pessoa, aí eu namoro para conhecer aquela pessoa. Aí aquela pessoa não se encaixa na minha expectativa. E aí fala assim, não quero. Aí eu namoro com outra pessoa. Aí, também tem um probleminha aqui. Quer dizer, você não vai encontrar alguém perfeito. Você não vai... Sabe aquela ideia mundana, assim, do mundo, a tampa da panela? Não existe isso. Nós somos duas pessoas diferentes. Tanto que o termo bíblico para casamento é soldar. Em que sentido? Não do casamento, mas serão uma só carne. A palavra hebraica ali é soldar. O que é soldar? Você pega duas pessoas distintas e solda, e faz uma aliança diante de Deus para que vivam uma vida junto. Então perceba bem nesse sentido que casamento não é compatibilidade, namoro não é compatibilidade, namoro é aliança, é convicção. É claro que às vezes você vai namorar alguém ou conhece alguém e fala, não, a pessoa quer ir para um lugar na vida, você quer ir completamente oposto. Não vai namorar para ver se vai dar certo, não vai namorar, já está oposto, já está diferente. A não ser que dentro de uma conversa de conhecimento se haja uma mudança na expectativa. Mas até então, vamos namorar, depois a gente vê isso. Não vai ter que ver antes. Nossa cultura não nos ajuda nisso, porque nós não temos o conceito bíblico de casamento, de namoro. Então é importante nós pararmos e olharmos para a palavra de Deus para que nós possamos, então, dar um passo, né? Para que possamos, então, entender que ao assumir um compromisso devemos ter clareza nisso. Tá? Outra coisa importante é namore com alguém que não queira fazer sexo com você antes do casamento. Deus abençoa a vida sexual do casal Adão e Eva dentro de um pacto matrimonial que chamamos de casamento. Em Gênesis 1, 27 a 28 diz assim, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então, pense bem no sentido de que não namore com alguém que queira, a princípio, fazer sexo com você. Primeiro que você não pode, você não está no ambiente de casamento. Segundo, o conhecimento sexual antes do casamento é pecado diante de Deus, diante da família, diante da igreja, diante de outras pessoas nesse sentido, porque está violando algo que não é para aquele momento. É um tipo de comunicação que o casal de namorados ali não podem ter. De noivos não podem ter, porque eles estão caminhando por um pacto chamado casamento. Tá? Namore com alguém que você realmente queira namorar. Faz sentido isso para você? Vou ler o texto. Cantares 1,15. Ó amada minha, como és formosa. A primeira qualidade falada sobre ter a mesma fé é inegociável. Tá? Então, ter a mesma fé é inegociável. Mas nós podemos usar isso de modo adequado. Eu não estou falando do padrão de beleza vil ou pecaminoso, mas eu estou falando de alguém que te interessa. Porque às vezes também na igreja, na família, fala assim, ô fulano, olha, o Joãozinho lá, ele está solteiro, ele é crente. Mas às vezes você não quer namorar com o cara, você não quer namorar com a moça. Mas aí a família, a igreja, os amigos, pastor, eu também pastor, a gente fala assim, não, mas o cara é crente. Tudo bem, uma bênção, tem que ser o primeiro ponto, tem que servir a Deus, tem que amar a Deus. Mas às vezes você não quer, você olha e fala assim, não quero aquele cara, não quero namorar. Mas aí às vezes, não, é porque é crente. A Bíblia não anula a nossa escolha, a nossa vontade do aspecto de relacionamento.
É claro que eu não posso colocar isso em primeiro lugar, mas eu posso sim olhar e dizer assim, olha, eu acho aquela moça bonita, ela é crente, né? Quando eu olhei para minha esposa, que hoje é minha esposa, olha, ela é cristã, eu quero estar ali, eu quero conversar com ela me interessa, né? Eu quero conversar para saber da vida dela, para entender um pouco quem ela é, para ver se nós possamos então caminhar para isso, depois vamos orar, enfim, passamos pelo processo. Só que também teve outro falando, não, não quero, mas é crente, não, mas eu não tenho interesse nessa pessoa. Nesse momento, não. Então, assim, namore com alguém que você realmente quer, não por pressão, só por uma pressão social, uma pressão, né, às vezes, errada, no sentido de, não, vai lá, você precisa namorar, precisa ficar com alguém. Namore com alguém com quem você queira realmente namorar. Que haja, né, esse tipo de envolvimento. Outra coisa, namore com alguém que esteja disposto a aprender. Efésios 5:21 fala assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então, o que isso significa? Significa que nós devemos casar, né, ou na verdade, namorar com alguém que esteja disposto a aprender, né? O que significa isso? Significa que você não vai encontrar alguém que esteja pronto. Você não vai encontrar com alguém, né, que esteja pronto no sentido de aquela pessoa desempenha papel bíblico completo que vai ser um marido que é o marido, ou a esposa. Não, é um processo de crescimento. Às vezes você está fazendo escolhas, buscando alguém com uma exigência tão elevada, mas tão elevada, né, que você então acha que você vai encontrar alguém pronto. Não, encontre alguém que esteja disposto a aprender, que esteja disposto a passar por discipulado, que esteja disposto a caminhar junto, para que ambos possam, no Senhor, crescer, no Senhor desenvolver a fé, no Senhor desenvolver as habilidades de viver uma vida de casado, de viver no casamento. Então, namore com alguém que tenha, né, esse projeto de vida parecido com o seu. Amós 3:3 fala assim, 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo, que caminhem em um aspecto de vamos viver a nossa vida assim, vamos crescer juntos assim no Senhor. Isso não é compatibilidade, isso é questão de planejamento, de propósito de vida. Então, talvez você vá conhecer alguém agora, que aquela pessoa, ela tenha ali, nesse sentido, algumas falhas que falam, ok, mas essa pessoa, ela é ensinável, ela vai crescer, olha só como ela ouve o seu pastor, olha só como ela ouve a sua família, olha só como ela é envolvida, ela está em crescimento. Alguém que esteja disposto a crescer junto com você e reconhecer as falhas e caminhar juntos. Então, namore com alguém que seja assim também, ok? Bom, antes da gente entrar no noivado, eu quero falar de algumas literaturas aqui. Olha só, eu vou indicar para vocês Solteiro e Solitário, tá? Da Jane Clark. Então, ela é diretora de assistência estudantil do Westminster, né? Do seminário Westminster. E ela escreve, então, sobre encontrando a intimidade que você anseia como seu relacionamento com o Senhor. Então, Solteiro e Solitário, ela traz uma resposta bíblica aqui sobre a forma como nós devemos, então, desenvolver isso e estar num relacionamento mais profundo com o Senhor. Então você pode adquirir aqui no box também da Fiel, você pode comprar, inclusive na editora Ezion, você pode também entrar no site da nossa editora, www.editoraezion.com.br, e adquirir esse livro lá, além de tudo estar ajudando também a obra missionária e alimentando-se aí na sua vida de solteirice, que é uma grande bênção. Um outro livro, nós não vamos falar desse tema hoje, não dá tempo, mas eu vou fazer um programa sobre isso. O que você acha? Devo ou não? Coloca aí. Pais solteiros. Olha só. Então, o Robert Jones, ele escreve também sobre pais solteiros. É uma realidade. Talvez há pessoas que estão nos assistindo aqui que estão com filhos nesse momento, mas estão solteiras, né, por uma questão da vida, enfim, motivos aí adversos. E eu acho também importante a gente falar desse tema. Eu vou falar desse tema. Aliás, você acha que eu devo? É um bom tema para a gente tratar aqui. Você que está assistindo talvez esteja nessa situação. Então, como a Bíblia fala, quer dizer, graça diária para uma tarefa difícil, que é educar um filho, que é lidar com um filho na vida de solteiro. Então, como que nós olharemos para o princípio bíblico e como que nós podemos, então, encontrar graça do Senhor dentro dessa questão. Então, olha aqui, tá? Também você pode adquirir na nossa editora. Agora, um último livro que eu quero indicar, que é do Lu Priolo, que é Namoro, Identificando Sinais de Perigo. Então, esse texto aqui do Lu Priolo é um livro pequeno, né, da editora Nutra,
que tem muita coisa, que tem coisas boas aqui para você estudar, para você ler, para você falar também com relação a entender, né, a questão dos perigos do namoro. Por exemplo, deixa eu mostrar para você aqui. Ele fala algumas coisas importantes dentro desse livro. Primeiro, ele vai falar assim, dúvidas persistentes sobre relacionamento, medo de terminar o relacionamento. Às vezes você quer terminar um relacionamento, como é que você faz isso? Como é que você lida com isso biblicamente? Aí tem a questão da inabilidade para resolver conflitos. Talvez tenha, né, há muito conflitos aí nesse sentido. E aí são vários temas aqui, né? Fuga de certos assuntos ou tópicos de discussão, espírito contencioso. Então, o que você pode identificar no seu relacionamento de namoro, de noivado, que pode ser um problema no casamento e que talvez a melhor opção seja ou lidar com isso e resolver, ou então terminar, tá? Então, nesse sentido é importante, ok? Então fica aqui todas as indicações, e nesse momento nós vamos para a parte final, uma parte mais rápida aqui, mas antes disso eu vou ler o chat. Estou aqui vendo a participação de vocês, uma grande bênção. Deixa eu ver onde eu parei aqui, para que a gente possa então entender, né, e ver o que vocês estão compartilhando. Continue que ainda dá tempo de ler aqui, ok? Marlene diz assim, boa tarde, eu vivo há 30 anos sozinha, às vezes realmente muito chato as conversas. Aqui eu acho que eu já li, né, gente? Estou voltando aqui, lendo. Bom, vamos lá. Eu li também aqui da Inês, ok? Da Laila também li com relação aqui, a Catarina. Nós temos aqui a Inês Ângela. Pastor, eu fui desobediente sim naquela época, muitas vezes isso me angustiou muito, mas o Senhor usou da graça na vida. É isso aí. A graça do Senhor nos alcança, né? Silvia, pastor, meu marido entrou para uma seita após o casamento, foi quando as brigas começaram pelas diferentes doutrinas. Assim ele entende que sou descrente e está livre da aliança, né? Preciso compreender mais o caso, mas às vezes a pessoa usa desculpas para fugir dessa aliança, né? Eu não vou poder amplamente opinar sobre o seu caso, é importante ouvir com maior profundidade, tá? Mas é um grande desafio, né? Nós vamos depois orar, né, por pessoas que lidam com relação a isso também. A Cláudia, boa tarde, que Deus continue abençoando as nossas vidas. Boa tarde, Cláudia. O Cláudio, todas as portas fechadas. Tem algum filho de Deus que possa orar por mim? Nós temos aqui, esse foi um ótimo tema para essa véspera de feriado. A Fabiane colocou aqui, pais solteiros, é um bom tema a ser tratado. Olha só que legal. A Júlia também coloca aqui um livro maravilhoso, Lua Incrível, verdade, um livro maravilhoso. Bom, vamos lá para o final do nosso programa aqui, para a gente falar um pouquinho sobre noivado. Você está noivado? Responde aí, você está noiva? Tem certeza que é essa pessoa? Isso angustia o nosso coração, né? Eu lembro que quando eu comecei a namorar minha esposa e Luana e eu, né, aquela ideia, será que é a pessoa certa? Aquelas coisas que a gente vai lidando às vezes com o nosso coração. Mas aí, você está noivo, como é que você está nesse processo? Ok? Bom, preparar-se para casar não é brincadeira, né? Por isso, pense bem, muito bem antes, né? Isso é importante aqui. Se o processo for bem feito, todo noivado deve chegar ao casamento. E algumas ênfases que são importantes assim. Primeiro, o noivado é um tempo de você ajustar coisas, que no noivado você já decidiu que aquela pessoa é a pessoa, né? No entanto, tanto ele quanto você têm defeitos, então é aquele momento onde nós vamos ajustar, né, aquelas pessoas, ou ajustar questões e até definir exatamente. Eu já dei conselhos, né, dizendo assim, olha, não se casem, vocês não estão prontos, não estão maduros e vocês são muito diferentes, não na questão de compatibilidade, mas de propósito de vida, né? E infelizmente, né, acabaram casando e os problemas ocorreram. Quer dizer, há coisas, vocês estão brigando muito, então é importante ter esse aspecto de ajustar as coisas e realmente entender, né, dentro desse processo. Outra coisa é preparar, né, é hora de pensar na moradia, é hora de estabelecer coisas. Entenda bem, se você vai casar, se você não tem uma casa própria, se você não tem um lugar seu, isso é importante, mas não é o mais importante, tá? Se você não tem uma big festa, isso é importante, mas não é o mais importante. O mais importante é que você entenda e esteja preparado para entrar no casamento, para glorificar o nome do Senhor, tá? Isso é muito importante. Faça coisas como avaliar. Pergunte aos seus pais, pergunte aos seus amigos, pergunte ao seu pastor, converse, olha, porque as pessoas de fora acabam tendo uma perspectiva diferente da nossa, uma visão diferente do que nós temos, exatamente para nos dar dicas, para aconselhar. Às vezes, né, namoros e noivado
A pessoa se isola tanto do grupo, das pessoas, que ela está vendo ali só um ou outro, mas escutar conselhos, se preparar, fazer um estudo, né, para noivos, para você se preparar para entrar nesse casamento. Há desafios ali. Desafios como em qualquer outra situação da vida, mas viver, compartilhar. Então, romantize, né, o casamento, mas não faça mais do que a Bíblia permite você fazer, né? Em Cantares nós vemos que a grande bênção, né, é que existe esse casamento, existe essa intimidade, né, de um amor redimido, mas com grandes desafios que o próprio texto nos mostra. Então o noivado é um momento onde vocês vão ajustar coisas importantes para que então possa dar passo, para que possa seguir, né, nesse aspecto dentro do princípio bíblico, né, dentro do princípio bíblico de tomar uma decisão, de ter um casamento. Então, pense bem, ore a respeito disso, né? Entenda também que aquela pessoa, mais do que a pessoa certa, é a pessoa em que você escolheu voluntariamente em dividir a sua vida, e Deus vai te dar os recursos necessários para que você viva de uma forma que glorifique o nome dele no casamento. Isso é muito importante nós entendermos, né? Então, às vezes a pessoa se casa e fala assim, acho que não era aquela pessoa, né? Na verdade, ela está errada, né? Porque talvez ela quer sair desse relacionamento, né? É claro que estamos falando de questões aqui, né, naturais, ou talvez a pessoa fale assim, a falta de amor e tudo mais, mas biblicamente nós temos recursos para viver de uma forma adequada no casamento. Então isso Deus nos deu. Quer dizer, não pense que o casamento é para você simplesmente. Não pense que o casamento é só recursos humanos para que haja vivência e estabilidade nele. Nós recebemos tudo da parte do Senhor com relação à piedade, para que nós mantenhamos o nosso casamento em aliança, para que nós entremos. Veja bem, você talvez está às vésperas do seu casamento, tá? Fala aí se você está. Talvez você sente medo. Eu senti medo. Eu senti medo por várias razões. Medo de não dar certo. Acho que a gente sente esse medo, né? Mesmo que a gente tenha convicção. Eu tive medo de não ser a pessoa certa, né? De não casar com a pessoa certa. Pensamento errado. Eu tive medo de tantas outras coisas. Será que eu vou dar conta de tudo isso, né? E eu entendo que esse medo advém muitas vezes da nossa falta de entendimento com relação ao que é o casamento, ao que é o noivado, e também às vezes por confiança muito mais em nossas mãos, né? Então eu sei, eu devo entender que Deus me deu tudo aquilo que eu preciso para fazer a vontade dele dentro do casamento. E nós vamos crescer juntos, nós vamos caminhar juntos, nós vamos servir a Deus juntos. Isso é importante, depender do Senhor. Lembre-se, namoro, a solteirice não é para você, é para o Senhor. O seu namoro não é só para você, é principalmente para a glória de Deus. O seu noivado não é para a sua autossatisfação, é para o Senhor. E o seu casamento também é para o Senhor Deus. Perceba que em todos os aspectos, a vida de solteiro ou a vida de casado, tudo converge para o mesmo fim, para o mesmo objetivo, que é para a pessoa do nosso Deus. E se nós tivermos essa motivação, nós vamos caminhar em crescimento para louvar e para honrar o nome do nosso Deus. Bom, tem mais algumas mensagens aqui do chat. Vamos lá. Se alguém anotou o nome dos livros, compartilhe no chat. Ivo, vou falar de novo, tá? Olha aqui. Pais Solteiros, Graça Diária para uma Tarefa Difícil, do Robert Jones. Então, anota aí, tira um print da tela, tá? Você pode encontrar ali, entra no site da editora Ezion, né, .com.br, entra lá, coloca os livros, vai aparecer. Então, de novo, olha só. Pais Solteiros, anota aí, tá? Graça Diária para uma Tarefa Difícil. Segundo livro, Solteiro e Solitário. Então, a Jane Clark fala sobre como viver sozinho, mas não solitário, no sentido de encontrar suficiência no Senhor. Será que nós estamos solitários, realmente sozinhos? Como lidar com esse sentimento? Então, vai lá. E o último livro do Lu Priolo é Namoro, Identificando Sinais de Perigo. Então, como você pode avaliar o seu namoro segundo a vontade de Deus e começar a identificar sinais de perigo. Talvez isso cresça num tipo de relacionamento conflitoso lá na frente. Então, fica aqui também, tá? Na editora Ezion você pode encontrar também. Meus queridos, eu tenho alguns minutos, vou ler aqui, e o texto... A Júlia colocou assim, Ilatier,
sei se eu falei seu nome certo, mas Reis, o sobrenome. Pais e mães solteiros são bons temas que o senhor poderia abordar. Seria muito interessante. Ótimo. Meu marido não evangélico, mas oro em prol da vida dele, para que através da minha vida, do meu testemunho, é isso aí, é isso que Pedro nos ensina, né? Isso é importante. Ainda não estou, mas estamos no processo, olha só, Deus abençoe aí esse processo. O Ivo, gente, o pessoal colocou abortar aqui, né? Mas na verdade, a Ilatir Reis não quis dizer abortar, é que o corretor saiu assim. Mas na verdade, ela quis dizer abordar, tá? Então vamos só entender aqui, ok? Pastor Tiago, parabéns pelo excelente programa, você trabalhou os assuntos à luz da realidade. Alexandre, muito obrigado, Deus abençoe a sua vida, parabéns pelo programa, grato, pastor, aprendi um bocado, meus filhos me aguardam. Com graça e misericórdia, Wagner. Que bênção de programa, que Deus continue a abençoar, pastor Tiago. Meus queridos irmãos, vocês sabem que é uma grande bênção estar aqui, poder compartilhar com vocês, poder falar de temas assim, às vezes tão duros, né, mas que são importantes para a nossa vida, para o nosso ensino, para a nossa caminhada, para a nossa autoconfrontação. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês que participaram, que colocaram, que falaram aqui, que, né, colocaram as suas opiniões. Eu fico muito grato a Deus de ouvir as histórias de vocês, de poder ouvi-los, né, por meio de um chat aqui. E que Deus continue a abençoar a vida de cada um, guardando seu coração. Espere no Senhor, sempre, né? Agora, esperar no Senhor também não é ficar sentado esperando cair do céu, né? Então, é importante esperar no Senhor, orando e também praticando os princípios bíblicos para encontrar alguém que seja, né, do Senhor e também que possam compartilhar a vida juntos. Então, é importante pensar nisso também, ok? Deus abençoe a sua vida. Nós estamos chegando ao final de mais um programa Aconselhamento Bíblico. Tá? E esse programa é tão importante aqui para a nossa tarde, para o nosso bate-papo, para a nossa conversa. Deus continue guardando o seu coração, continue aí orando, esperando, praticando o princípio bíblico. Se você está namorando, né, cuide do seu namoro, ore ao Senhor. Se está noivo, né, guarde aí a ansiedade do dia do casamento, nesse sentido, até chegar lá, o Senhor está cuidando de todas as coisas. E você que tem filhos, né, busque instruí-los na palavra do Senhor. Busque sempre instruí-los como eles devem namorar, como eles devem passar pelo processo, para que o Senhor, então, a cada dia mais possa ser exaltado na vida deles. Deus abençoe a sua vida, eu vou ficando por aqui, que o Senhor continue guardando o seu coração. Se Deus permitir, quinta que vem estaremos juntos aqui. Deus abençoe a sua vida.